Olá, seja bem-vindo novamente, Hernandes aqui, e nós vamos para a nossa aula número 3 da nossa sequência de indicadores de recursos humanos. E hoje, especificamente, nós vamos falar agora, voltar aqui, nós vamos falar agora sobre a nossa base de dados. Nós vamos conhecer essas informações, né? O que é uma base de dados? Então, o primeiro ponto que você precisa ter agora, não só na mente, mas no coração, o conceito do porquê que nós precisamos ter uma base de dados bacana, né? Base de dados é um simples repositório de informação relacionada com um determinado assunto ou uma finalidade. Tem um porquê. Ou seja, é uma coleção de dados ou itens de informações estruturadas de determinada maneira que permita a sua consulta, atualização e outros tipos de operações processadas. Ainda sobre a base de dados, né? Ela é o coração. Base de dados é o coração dos indicadores. Ela precisa ser bem feita, higienizada e lapidada, ou seja, com informações consistentes. O que é uma base bem feita, higienizada e lapidada? Colunas que as informações são datas, tem que estar formatado tudo com data. Aquilo que é texto com texto, que é valor financeiro, tudo formatado com valor financeiro, ou seja, as informações têm que estar estruturadas para que nós possamos fazer corretamente os nossos indicadores e corretamente as nossas análises, consequentemente o nosso plano de ação, né? Lembrando do CAP, criar, analisar e planejar. Ainda, né, que sobre a base de dados, nós vamos conhecer aqui dois pontos importantes, né, que eu organizei esse exemplo. Nessa nossa base de dados dessa aula, nós vamos separar os dados da vaga e os dados do candidato. Então nós vamos começar aqui com o dado da vaga. Nós temos aqui esse exemplo, essa pequena tabela, ela faz parte de uma tabela maior. Então, para ficar mais fácil a explicação, eu separei aqui por esses grupos. Então nós temos aqui código da vaga, data de abertura, né, quem é o recrutador, qual é o cargo que está sendo trabalhado, quais são as informações de remuneração. Né, o que nós vamos trabalhar, né, dentro desse conjunto de informações. Essas informações aqui, esse grupo de informação, fazem parte dos dados da vaga. Ainda continuando, nós temos aqui qual que é a área, né, qual que é o centro de curso, o centro de resultado, que essa área faz parte. Aqui também mais duas informações, superintendência e diretoria, ou seja, você pode ser que na sua empresa você tenha um agrupamento de áreas por gerência. E aí você vai colocar, agrupar que todas aquelas áreas fazem parte de determinada gerência. Nesse exemplo aqui eu coloquei superintendência ou performance e também estão ligados a uma diretoria ou a um negócio. Quem é o gestor da vaga? Quem é o responsável por essa contratação? O motivo da contratação e o horário, que é fundamental, dependendo do tipo da sua empresa, você pode ter a empresa funcionar 24 horas e ter turnos diferentes. Então é fundamental também ter essa informação, ela é fundamental para o bom êxito do processo. E aí, continuando, nós temos aqui a complexidade, né, onde nós vimos na aula anterior para poder classificar se é uma complexidade alta, média, baixa. O status da vaga, né, como é que ela está, se ela está em recrutamento, se ela foi fechada. A data que ela foi fechada e aí quantos dias que ela levou para ser fechada, desde a sua abertura até a sua conclusão. Esse backlog é para as vagas que não estão fechadas, há quanto tempo ela está aberta. E aqui nós temos a classificação do tipo da vaga. Vaga operacional, liderança, executiva, administrativa, comercial. E aqui o tipo do processo, se ele será interno, externo, se será um processo misto. Ok? Então nós vamos aqui agora na sequência para os dados do candidato. Então nós temos aqui a fonte de recrutamento, nós temos a data de admissão que esse candidato vai entrar, e aí nós temos uma informação também importante, né, que é o dia do fechamento até a admissão. Eu fechei a vaga hoje, mas ele vai entrar quando? O gestor vai poder contar com ele quando ele estiver na área. Então, de repente, você fecha a vaga no dia 10, porém, você vai só admitir ele no dia 1º do mês seguinte. Essa informação também é importante, porque para o gestor, dependendo da área, mesmo que você fechou ela num dia, ainda assim ele vai ficar sem aquela força de trabalho. Né? Dependendo da área, pode ter um problema, e aí é importante negociar data de admissão. E aí, o perfil, né, comportamental desse candidato. Ok? Então, essa aula aqui foi bem só para explicar para você o que é a base de dados. Lembrando que não é
cada slide não é uma base de dados, aqui faz parte de um conjunto completo e nós iremos ver adiante depois de como que essa base de dados está estruturada, ok? Beleza? Então, tome nota, né? Mais uma vez, anote aí, volte o vídeo, importante, por que eu tenho que ter uma base de dados bem feita, por que ela é importante para todo o meu processo. Um abraço e eu te vejo na nossa próxima aula.